Fala galera, muito boa noite. Estamos hoje aqui com mais um encontro semanal. Nessa oportunidade, nós vamos falar um pouco sobre como elaborar um projeto de pesquisa em 30 dias, né? O primeiro projeto que eu fiz aqui no nosso canal, ele foi relacionado a como elaborar um artigo científico em 10 dias. E aí eu recebi várias propostas, né, e várias perguntas em relação se era possível, né, realizar também um projeto de pesquisa em um curto período de tempo. E aí eu venho afirmar para vocês que sim, é possível. E na aula de hoje, né, nós vamos trabalhar um pouco, né, de uma maneira bem rápida e introdutória. A aula de hoje vai ser bem rápida. Então o nosso curso é hoje e amanhã. Hoje a gente vai fazer uma introdução bem rápida, eu vou falar sobre alguns aspectos. E amanhã nós vamos aprofundar mais um pouco e finalizar o nosso encontro, a nossa discussão, tá ok? Lembrando que esse curso ele também gera certificado, tá, para vocês podem estar acessando aí a lista de presença, vai estar no link aí do vídeo, tá? Então acessa lá a lista de presença, coloca o nome completo corretamente em e-mail, que aí você vai estar recebendo o seu certificado na finalização do curso, beleza? Pois bem, pessoal, então vamos começar aqui falando, tá, de uma maneira bem objetiva. E aí alguém pode perguntar assim, mas o que é bem um projeto de pesquisa? Um projeto de pesquisa basicamente é um documento que você elabora, é um texto, né, que você tem a intenção de pesquisar sobre um determinado assunto. Então isso é muito realizado nas graduações, no mestrado, no doutorado, em que você tem que você tem que elaborar um projeto, e a partir dessa elaboração do projeto você vai desenvolvê-lo, né, e realizar a sua pesquisa. Então para tudo que será feito você tem que ter um certo planejamento, né, vamos colocar assim. E aí esse planejamento ele vai envolver justamente a elaboração de um projeto de pesquisa. Só que você não pode elaborar nada, né, escrever alguma coisa se você não tem a sua pergunta de partida bem definida, se você não tem a questão que você quer pesquisar de uma maneira bem definida. Antes de continuar, eu queria só dar uma informação. No final do curso, ou seja, amanhã, eu vou dar de presente para vocês um cronograma, tá, que vocês podem estar seguindo ele. Um cronograma para vocês tentarem fazer esse projeto aí o mais rápido, né, em torno aí de 30 dias. Então, seguindo esse cronograma, vocês vão conseguir, né, alcançar o que vocês almejam. Mas, inicialmente, né, eu já queria trazer aqui que a pergunta de partida é um dos primeiros passos que você vai fazer. Aí, muita gente pergunta assim, Danilo, o que é essa pergunta de partida? É basicamente você ter uma definição muito clara do que você vai pesquisar. Exemplo, imagine que estamos vivendo uma época de pandemia. Então você pode dizer assim, eu quero falar sobre o coronavírus. Então o meu tema é coronavírus. Só que é uma escolha muito geral. Você falar sobre coronavírus, você pode falar sobre inúmeras coisas. O impacto ambiental do coronavírus, o impacto na saúde, o impacto na renda das pessoas. Então são várias vertentes. E aí você tem que deixar essa sua pergunta de pesquisa muito bem específica. Você tem que deixar esse seu problema de pesquisa muito bem específico. Eu já venho falando em aulas anteriores que não se pesquisa, né, nada onde não tem problema. Então, se uma determinada área já se tem um conhecimento muito amplo sobre um determinado aspecto, ou você não enxerga problemas, né, em relação a aquele método de trabalho ou alguma coisa da sua realidade, então não há por que pesquisar. Normalmente as pessoas escolhem o que pesquisar porque é um problema que às vezes a pessoa vivencia no seu ambiente de trabalho e que ela acha que é possível de resolução. Então, para essa resolução é feita uma pergunta de pesquisa e essa pergunta é respondida por meio de todo um trabalho para isso. E eu acho também que uma boa dica para você estar escolhendo aí o seu tema de pesquisa é olhar, né, pesquisar o que está sendo mais falado atualmente sobre o seu tema. Então, pense você, na sua área do seu conhecimento, o que é que na sua área ainda tem uma coisa assim que precisa ser resolvida, um problema a ser resolvido. O que é que, por exemplo, o que é que está se noticiando, né, sobre sua área ou alguma coisa que você gosta.
porque isso é um início para você estar elaborando a sua pergunta de pesquisa e, consequentemente, o seu projeto. Muitas pessoas têm dificuldade porque, às vezes, as pessoas pensam assim, eu quero fazer uma pesquisa, mas ali fica meio que inerte, esperando aquele tema chegar. Então pesquise, entre numa base de dados, veja a internet, o que é que está sendo falado, fale com pessoas da sua área, né, o que é que elas acham, alguns problemas que elas podem vivenciar. Toda área ela tem um problema. Por exemplo, eu sou da área da saúde, consequentemente, as pessoas elas enfrentam problemas diariamente. Às vezes é uma medicação que não tem efeito mais para uma determinada doença, às vezes é um novo método diagnóstico que se elabora em uma determinada área. Com certeza na sua área existe, né, algum problema a ser resolvido, algum aspecto a ser mais conhecido, beleza? Então essa pergunta de partida, a recomendação que eu dou é que ela seja o mais específica possível. Você não pode ser muito geral, assim, eu vou falar sobre a renda do brasileiro. Mas a renda do brasileiro tem vários aspectos, então você vai falar sobre, por exemplo, quais fatores influenciam a renda da população brasileira no estado do Ceará. Então essa pode ser uma perspectiva específica que você vai analisar em relação à renda, tá ok? Então, para resumir, deixe a sua pergunta de pesquisa muito bem especificada. E aqui, depois de definido, né, a sua pergunta de pesquisa, o que é que você vai analisar, nós temos que pensar que, assim como um artigo científico, o projeto de pesquisa ele também tem uma determinada estrutura que deve ser seguido. Então a estrutura de um projeto de pesquisa, normalmente, é claro que ainda tem aqueles itens de capa, contra capa, toda aquela coisa. Mas alguns são essenciais, como por exemplo a introdução, que ele sempre vai ter, os objetivos. Em vários casos, apesar de não ser necessário, mas na grande maioria dos casos é colocado, o referencial teórico, que eu vou já falar dele, o método, que é o caminho que você vai seguir para chegar a um determinado, para descobrir, né, responder essa sua pergunta de pesquisa, um cronograma, né, que a gente vai falar especificamente amanhã, já que nós estamos falando de um projeto, ou seja, de uma coisa que ainda vai acontecer, então você tem que ter um certo cronograma a seguir e cumprir, né, com a realização da sua pesquisa. Então você vai coletar os dados, né, fazer todos os procedimentos, vou falar disso especificamente amanhã. Você tem que colocar um orçamento, ou seja, dizer mais ou menos quanto você pretende ou vai gastar com essa sua pesquisa. Como ainda é um projeto, né, você ainda vai desenvolver, você não vai ter os seus resultados, né, muito menos discussão, nem nada disso. Mas aí você já vai ter os resultados esperados, ou seja, o que é que você espera encontrar com essa sua pesquisa e as referências, né? Toda pesquisa aí, projeto, TCC, artigo, ele tem as referências. Então são justamente esses itens aqui. É claro que dependendo da instituição, aí você pode ter alguma subdivisão. Por exemplo, dependendo da instituição, aqui na introdução ele vai dizer assim, que ele quer a introdução, quer uma justificativa, aí quer as hipóteses de uma maneira separada. Mas de uma maneira geral, ele vai englobar justamente esses aspectos, tá? Não vai fugir muito disso. Dependendo das normas, da instituição onde você estuda, pode ser que uma coisa ou outra seja acrescentada ou retirada. Por exemplo, muitas instituições não trabalham com a inclusão dos resultados esperados, apesar de eu achar bacana, como nós vamos falar na aula de amanhã. Então, assim, o que é que acontece? Esses itens, né, eles devem estar presentes em seu projeto de pesquisa. E aí, hoje nós vamos falar especificamente de 3, tá ok? Nós vamos falar sobre introdução, objetivo e referencial teórico, tudo bem? Na aula lá de como elaborar um artigo científico em 10 dias, eu disse assim para o pessoal, né? Eu disse, a primeira coisa que você deve escrever em um artigo científico, né, a gente falando de artigo propriamente, é o método. Por quê? Porque o método é como se fosse o caminho que você vai seguir para chegar a um determinado local. Nesse caso aqui, o caminho que você vai seguir para você realizar a sua pesquisa, para você responder a sua pergunta de pesquisa. Logicamente, se você não sabe o caminho até chegar a esse local ou essa resposta, você pode se perder no meio do processo. Então, o método é um bom item para você iniciar escrevendo qualquer texto científico, tá? Artigo, projeto de uma maneira geral.
Só que quando se trata especificamente de projeto de pesquisa, eu acredito que uma boa ideia para você começar a escrever o seu projeto, depois de definido, né, logicamente, de maneira bem específica a sua pergunta de pesquisa, é justamente o referencial teórico. O que é o referencial teórico, que eu vou já falar para vocês? Basicamente é uma revisão de literatura que se faz acerca daquele tema. Quando eu falo de revisão de literatura, não é que você vai elaborar um artigo de revisão, uma revisão integrativa, sistemática, nada disso. Simplesmente que você vai reunir algumas informações sobre aquele seu tema para tentar aprofundar, conhecer mais sobre aquele determinado aspecto. Então, o primeiro item que eu recomendaria você escrever seria o referencial teórico. E aí depois, no caso de um projeto de pesquisa, eu acho que seria uma boa ideia, e aí pode ficar a critério seu, escrever o método, tá, primeiro, que aí você já vai ter uma ideia, ou escrever a introdução e o objetivo. Então você pode escrever primeiro o referencial, depois a introdução ao objetivo e depois o método, tá? Ou primeiro o referencial teórico, método e por último a introdução e objetivo. Das duas formas vai dar certo aí. Qual é que eu particularmente recomendo? Que você escreva um método, tá? Ou se você ainda não tem bem definido como você vai seguir esse método, ainda precisa ter uma conversa com seu orientador ou alguma coisa do tipo, depois do referencial escreva a introdução ao objetivo. Porque aí até lá você vai matutando, né, alguns itens para escrever o seu método, tudo bem? Então eu vou começar falando um pouco sobre a questão do referencial teórico, que ele é tido basicamente, né, entendido como uma revisão de literatura. E de novo, a revisão de literatura aqui que eu falo não é a revisão integrativa, a revisão sistemática, mas sim simplesmente você selecionar algumas informações de livros, artigos que você pesquisar, e a partir dessas informações você juntar elas em um determinado local. Claro, com as citações, as referências, mas a partir dessa junção de informações, você vai ter um conjunto de conhecimentos que vai lhe dar um aporte para você realizar a sua pesquisa. Como assim, Danilo? Imagine que você vai pesquisar sobre, sei lá, uma coisa que não é da minha área, um novo tipo de planta que é eficaz para, sei lá, dor de cabeça, para cefaleia, um chá. Então, se você vai investigar isso, por exemplo, se essa é a sua pesquisa, um novo chá que é muito bom para cefaleia, né, para dor de cabeça. Então, se você vai investigar isso, você vai pesquisar primeiro sobre o tema. Então, você vai ver o que já tem livro que fala sobre isso, tem algum artigo que fala sobre isso, porque são justamente a partir dessas informações, e aí você pode coletar, eu vi no livro tal, que uma parte lá ele diz que algumas comunidades usam o chá lá, X ou Y, e ele é eficaz para tais e tais doenças, uma dor de cabeça, por exemplo. Já em outra comunidade, o artigo ou livro, ele diz que é mais eficaz uma outra planta e etc. Só que note, isso é fazer uma revisão de literatura, ou seja, você vai pesquisar e vai escrever. Tome muito cuidado, pessoal, quando for escrever, né, esses itens, para você não acabar cometendo um plágio. Eu coloquei até algumas postagens lá no meu Instagram, sigam lá, @DaniloFerreiraDS. E aí eu coloquei até algumas postagens referente à questão do plágio, né, da citação direta, indireta e do plágio. Ou seja, evitem cometer o plágio. O que é o plágio? Fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e aí não citar a pessoa. Ou simplesmente você sair copiando e colando lá de uma maneira aleatória. Isso não é legal, tá? Nem para você e nem para a comunidade científica de uma maneira geral. O que é mais adequado de você estar realizando é justamente você estar lendo, entendendo e a partir do seu entendimento você escrever, né? Você realizar essa escrita da sua revisão de literatura aqui nesse caso. E assim, uma dica, né, que eu dou aqui é justamente quando vocês forem fazer essa revisão de literatura, o que é essa revisão, né, citando de novo? São algumas páginas que você vai escrever tentando reunir as informações acerca daquele tema. Só que note, você precisa ser específico. Imagine que eu vou falar sobre o que eu estava falando anteriormente, de um chá que ele serve lá para dor de cabeça. Então eu não posso começar falando inicialmente do meu tema já dizendo que o chá tal é bom para dor de cabeça, não.
Eu posso começar falando, por exemplo, que imagine que esse chá é uma erva X, tá? Não vou nem citar nomes aqui, mas é uma erva X. Então eu posso começar falando inicialmente o que é a erva, quais as regiões, por exemplo, brasileiras que ela é mais comum, essa erva, onde normalmente ela é encontrada, para que normalmente ela é usada, e aí eu vou falar. Isso é uma perspectiva. Outra perspectiva, se o seu tema central é falar sobre a cefaleia, você pode iniciar falando sobre o que é a cefaleia, quais as principais causas, quais os principais sintomas, tá? Quais os principais medicamentos que as pessoas usam para a cefaleia, e aí você entraria na questão do chá. Olha o que foi que eu fiz, ó, nesse último exemplo que eu falei. Eu disse assim, ó, vou falar sobre uma erva X que serve para dor de cabeça. Então eu vou começando falando o que é dor de cabeça. Como a dor de cabeça se desenvolve, quais as causas, quais os sintomas. E aí eu posso ver quantas pessoas no Brasil sentem enxaqueca, né, cefaleia, dependendo do seu tema. Quais os principais tratamentos, né, que as pessoas fazem em casa, no hospital. E aí você pode entrar na questão da erva. Então note que eu fui de um aspecto mais geral, ó, eu iniciei falando de dor de cabeça, e aí eu fui falando dos sintomas, das causas, e aí eu afunilei, fui falando de tratamento. Falei de medicações que servem para dor de cabeça, e aí é onde eu chego no meu ponto final, que é a questão do chá que serve para a cefaleia, tá ok? Então assim, note que eu fui do mais geral para o mais específico, eu fui afunilando do aspecto mais geral para o aspecto mais específico. De uma maneira geral, o referencial teórico e a revisão ou a revisão de literatura, eles são escritos assim, tá? Em forma de funil, do mais geral para o mais específico. Não sei se vocês notaram, mas de vez em quando eu falo referencial teórico e revisão de literatura. Qual é o termo mais adequado? Aí eu vou colocar assim, depende, tá? Depende. Não existe termo mais adequado. O referencial teórico, ele pressupõe que você vai trazer uma certa teoria, né, acerca de um determinado tema. Já a revisão de literatura é um aspecto mais livre, que você está falando basicamente que você vai reunir algumas informações para conhecer mais sobre aquele determinado assunto. Então, pode ser isso, tá? Então, se você vai defender uma certa teoria, coloca referencial teórico. Se você vai simplesmente reunir algumas informações acerca do seu tema, coloca que será uma revisão de literatura. Então, assim, sempre tente ir de uma maneira mais geral para o mais específico. Não existe um número pré-determinado de laudas que você deve escrever. Isso vai depender muito do tipo de trabalho, da instituição, de normas de instituição. Se é um TCC, por exemplo, o pessoal costuma escrever de 5 a 10 laudas, tá? Geralmente aí 5, 6 a 10 laudas. Se for, por exemplo, uma dissertação, mestrado, doutorado, aí se tende, uma monografia, aí se tende a escrever um pouco mais, às vezes mais de 10 páginas. Mas como eu disse, isso vai da quantidade de assunto que tem, da delimitação do seu tema, vai da orientação do orientador, norma da faculdade. Então não se tem uma determinação assim, um número cabalístico que eu pudesse falar para vocês que a revisão ela tem que ter um número X de laudas, tá ok? Então assim, pesquisar sobre o tema, ser específico, são algumas dicas que são essenciais. E aí, se por exemplo você começou a elaborar o seu projeto de pesquisa agora e você ainda não teve uma orientação de como, ou você ainda não decidiu bem como você vai realizar essa pesquisa, é interessante que você escreva já a sua introdução e o objetivo. E aí na introdução, o que é a introdução? Como eu disse, dependendo da instituição onde você estuda, pode ser que haja algumas mudanças. Então pode ser que ele peça a introdução, e além da introdução ele peça que você faça separado a justificativa, a relevância, a hipótese. Mas aqui a gente está falando de um modelo mais atual, vamos colocar assim, que todos esses itens eles vêm dentro aí da introdução. Então o que é a introdução? Como o próprio nome já diz, a introdução ela vai lhe dar um certo start sobre aquele tema que você vai falar. Um dos primeiros itens que quem pegar seu trabalho vai analisar. Danilo, se ele é o primeiro item, por que eu não começo escrevendo por ele? Porque é o seguinte, ó. Ele é o primeiro item, mas eu não sei se vocês concordam. Como você começou lá pelo referencial teórico, escrevendo seu projeto de pesquisa,
Quando você começa lá pelo referencial teórico ou pela revisão de literatura, você adquire mais conhecimento em relação àquele tema. Você tem um maior nível de informação que você possa mexer e estruturar o restante do seu estudo. Então, a partir desse maior conhecimento, que às vezes, é claro que quando você vai começar a realizar um estudo, muito provavelmente você já conhece sobre aquele tema, você já vivenciou algo do tipo. Mas às vezes você fazendo uma revisão de literatura, você tem um nível de conhecimento um pouco mais elevado, um pouco mais específico, e que vai lhe dar um aporte muito bom para o restante do seu estudo, inclusive para você escrever a sua introdução. Vocês vão notar que depois de vocês fazerem lá o referencial teórico ou revisão de literatura, os outros itens você vai escrever bem mais fácil. Porque o que é mais pesado assim de escrever, a gente falando de um projeto de pesquisa? É mais pesado de escrever duas coisas. O referencial teórico, que às vezes é grande, mas como ele não é necessário em alguns casos, pode ser que você precise fazer, pode ser que não. Mas o referencial teórico, como ele é extenso, às vezes dá um pouquinho de trabalho. E o método, tá? Porque assim, ó, depois de você fazer o referencial teórico e o método, a introdução e o objetivo, você vai ver que você vai conseguir escrever de uma maneira muito mais fácil. E aí, cronograma, orçamento e resultados esperados, eles são basicamente tabelas, né? Cronograma e orçamento são duas tabelas que você vai fazer, dizendo as etapas que você vai seguir e quanto você vai gastar. E os resultados esperados não vai ser mais do que uma lauda que você vai escrever o que é que você espera encontrar com essa sua pesquisa. Então, o que vai lhe dar mais trabalho aqui para você escrever, e que você vai gastar um pouco mais de tempo, desses 30 dias que você pode usar, é justamente seu referencial teórico e principalmente o método, que ele tem que estar bem escrito. A introdução, é claro que você vai demorar também, tem que ter atenção, mas comparado a esses outros, né, ele vai ser bem mais simples. Então, assim, o que é que você vai fazer nessa introdução? Nessa introdução, você basicamente vai contextualizar, primeiramente. Imagine aí um projeto de pesquisa de um TCC, por exemplo. O projeto de pesquisa de um TCC não precisa ter mais do que 2 laudas não, pessoal. É claro, como eu disse, dependendo da instituição, pode ser que ela peça 5 laudas. Mas ele não é preciso mais que 2 laudas, tá? De uma maneira geral. Então, de 1 a 2 laudas. Ao todo, tá? A introdução, a gente considerando todos esses itens. 1 a 2 laudas. Laudas são páginas, tá ok? E aí a primeira coisa que você vai fazer nessa sua introdução é contextualizar. Geralmente o pessoal traz isso daqui de 1 a 3 parágrafos. Isso daqui, é claro que não é uma coisa obrigatória de você fazer. É uma espécie de receita de bolo. E aí, sendo uma receita de bolo, você pode seguir, pode não seguir, tá ok? Mas às vezes você tem a sua própria receita, né, que funciona mais. Mas assim, a contextualização, basicamente aqui, e toda essa estrutura que eu vou falar para vocês, é como se fosse um caminho, né, para você seguir e tornar mais fácil aí a sua escrita. A contextualização, pessoal, basicamente é você trazer algumas definições, trazer algum dado sobre o que você vai falar. Imagine aquele exemplo que eu dei lá da dor de cabeça, então da cefaleia, da enxaqueca. Então imagine que você vai falar sobre enxaqueca. Nem todo mundo tem uma definição clara do que é enxaqueca. Pode ser só uma dor de cabeça, pode ser várias coisas. Então a primeira coisa que você traria aí, a primeira aspecto que você escreveria, seria você colocar o que é uma enxaqueca. Você trazer uma definição, trazer, por exemplo, a informação de quantas pessoas no Brasil sentem enxaqueca, né, e como isso daí prejudica. Então isso daí é contextualizar, para depois você entrar na problemática. Se eu fosse escrever para esse tema, eu faria o seguinte. Primeiro parágrafo eu diria o que é enxaqueca. Então traria lá uma definição, o que é, né? Poderia colocar até qual é a principal causa da enxaqueca. Segundo parágrafo eu poderia trazer a prevalência, né? Quantas pessoas no Brasil ou no mundo sofrem, né, com essa determinada condição que é a enxaqueca. E aí no terceiro parágrafo eu já introduziria a minha problemática. Ou seja, traria assim, tem muitos tratamentos para enxaqueca, alguns servem, alguns não servem, mas algumas comunidades usam, por exemplo, o chá como um tratamento de enxaqueca e funciona. Será que realmente funciona? Ou é só um acaso? Então, para responder essa pergunta, você vai ter que realizar uma pesquisa. Então, no terceiro parágrafo eu já introduziria, falaria um pouco sobre a questão de tratamento, dessa questão do chá e tudo isso. Então, isso de 1 a 3 parágrafos, está na questão aqui da contextualização.
Depois, olha só o que eu faria. Eu traria a problemática. O que é a problemática? Que ela pode vir por meio de uma pergunta, né? A sua pergunta de pesquisa. O que é essa problemática? Basicamente, você vai aqui elaborar uma pergunta que ela vai ser respondida ao longo do seu trabalho, né? Ao longo do seu estudo. Danilo, necessariamente precisa ser uma pergunta? Não, não necessariamente precisa ser uma pergunta. Mas precisa apontar um problema, mesmo que seja em formato de parágrafo, que ele deve ser solucionado. Exemplo, será que o chá, né, da folha de oliveira, como eu já vi algumas pessoas fazerem, ela é eficaz para enxaqueca? Então, será? Eu fiz uma pergunta. Eu ainda não eu posso não ter uma resposta científica ainda para isso, mas por meio da realização de uma pesquisa eu posso ter. Então essa problemática, e aí uma dica que eu até falei no outro curso também, é você ter uma espécie de título parcial. Ah, Danilo, mas o título é a última coisa que você pensa. Concordo, mas um título parcial, por exemplo, se o meu título fosse a folha de oliveira, né, para o tratamento de enxaqueca. Folha de oliveira para o tratamento de enxaqueca. Isso é um exemplo aleatório. E aí eu poderia me perguntar, será que qual o efeito, né, da folha de oliveira no chá de enxaqueca? Para quem não sabe o que é folha de oliveira, dá uma pesquisada aí, muito utilizado para vários tratamentos, tá? Inclusive para isso. As comunidades, às vezes, principalmente no interior, utilizam muito. Então eu lançaria essa problemática. Isso daqui geralmente é feito só em um parágrafo e já é mais do que suficiente. Só que a partir dessa problemática eu posso trazer uma possível resposta, que é a minha hipótese, né? Uma possível resposta a esse problema. E é essa hipótese, lembrando, essa contextualização você precisa trazer citações. Não tem como você trazer uma definição, trazer um dado. Você não foi atrás daquele dado, não foi você que coletou, que inventou aquela definição. Então você tem que citar. Da mesma forma aqui, uma possível hipótese, é claro que se não tiver literatura não tem como você citar, mas se você tiver alguma literatura, é importante que você traga ela fazendo essa citação, dizendo se existe alguma fundamentação para isso e etc. Tá? Aqui geralmente o pessoal escreve 2 parágrafos, e aí por último na sua introdução você vai escrever a justificativa e a relevância, que é você basicamente colocar na justificativa o porquê que você escolheu realizar aquele assunto, e aí tente sempre trazer uma justificativa social ou científica para isso. Tente nunca se colocar em um tom pessoal, tá, no seu projeto de pesquisa. Pessoalizar as coisas, porque isso não vai ser adequado. E também a relevância, ou seja, por que realizar esse estudo e obter esse novo conhecimento, ele é importante dentro da sua área. Então você vai justamente responder a isso daí. Feito isso aqui na introdução, você já pode partir direto para o objetivo, tá? Para o objetivo. E aí, geralmente, em projeto de pesquisa, né, você vai escrever aí o objetivo geral específico. Se a gente estivesse falando de artigo científico, aí eu ia dizer assim, ó, que você ia colocar geralmente só o objetivo geral e ele viria no último parágrafo aqui da introdução. Mas como se trata de um projeto de pesquisa, normalmente nos projetos de pesquisa, o objetivo ele vem separado da introdução. E geralmente ele é com o objetivo geral específico. Aí tente sempre fazer a seguinte ideia. Ó. O objetivo geral, primeiro, o que é o objetivo? O objetivo é onde você pretende chegar, o que você pretende alcançar com essa sua pesquisa. Então, esse objetivo, né, o objetivo geral, ele precisa ser um aspecto bem geral, como diz o nome. Então, um aspecto macro que você vai alcançar com aquela pesquisa. A exemplo do que eu citei no início da aula, seria basicamente você dizer assim, a pergunta de pesquisa que eu fiz aqui na problemática, eu poderia dizer assim, qual é o efeito da folha de oliveira para enxaqueca? Ponto de interrogação. Seria a pergunta que eu iria responder ao longo da minha pesquisa. Aqui no objetivo geral, eu traria assim, por exemplo, eu poderia dizer que eu iria analisar o efeito da folha de oliveira para a enxaqueca. Esse é um objetivo geral. E aí, como objetivos específicos, você tem que pensar que os seus objetivos específicos, eles têm que ser desenvolvidos pensando que eles vão auxiliar, imagine que esses 3 aqui são os meus objetivos específicos, ó. Eles vão auxiliar a chegar no objetivo geral. Então, se o objetivo geral seria analisar o efeito do chá, né, o que é que você poderia fazer? Extrair, né, a essência lá
do material, então você poderia extrair, você poderia identificar as propriedades bioquímicas e biológicas lá da folha, e você poderia, sei lá, comparar os resultados do efeito do chá sobre o nível de dor de enxaqueca. Então são 3 coisas que você faria para chegar ao objetivo geral, que é analisar se esse efeito aconteceria ou não. Tudo bem? É claro que é um exemplo aí aleatório, mas aí você pode tomar para a sua área. E note que eu sempre, todos os objetivos, eles sempre começam com um verbo. E esse verbo ele tem que estar no infinitivo, ou seja, são verbos que eles começam com comparar, analisar, ar, ir, que são justamente aqui, tem uma lista de verbos, que aí vocês podem estar consultando posteriormente. Tem vários, tá? Entre os mais aí usados, existe aqui, por exemplo, definir, registrar, relatar, em relação à compreensão, descrever, examinar, explicar, identificar, praticar, tá? Interpretar, aplicar, criticar, analisar, que é usado demais, constituir, entre os principais, tá? Que é propor, esquematizar, eliminar, apreciar. Então é claro que o tipo de verbo que você vai usar ele vai depender muito da sua pesquisa e onde você pretende chegar com essa sua pesquisa, beleza? Então os objetivos eles sempre começam aí com o verbo no infinitivo. De novo, o seu projeto de pesquisa ele é um documento que ele vai trazer aqueles itens, né, que nós comentamos no início da aula: a introdução, o objetivo, o referencial teórico, o método, aí vem cronograma, orçamento, resultados esperados e as referências. Porque você ainda não vai ter resultados de discussão, porque aí você ainda não fez sua pesquisa. É um projeto de pesquisa, é uma coisa futura, você ainda vai desenvolver. E você, se você não tem resultado, você não tem discussão e, consequentemente, conclusão. Mas aí você vai ter os resultados esperados. Só que depois de você escrever esses itens, né, depois de você escrever a questão do referencial teórico, da introdução e do objetivo, né, tendo sua pergunta de pesquisa bem definida, o próximo passo é justamente você escrever o método do seu projeto de pesquisa, que é um dos principais itens assim para ser escritos, e você tem que ter muito cuidado na hora que você vai desenvolver, porque ele é o item que vai ser mais analisado, seja em uma banca de TCC, de qualquer evento científico que você vai participar. Tudo bem, pessoal? Então a nossa conversa de hoje ela foi bem rápida, e aí amanhã eu vou iniciar justamente falando de método e do restante dos itens aí do seu projeto de pesquisa. Um forte abraço para vocês, tenham todos uma boa noite e até mais.